Você já parou para realmente pensar na magnificência e na complexidade do mundo natural? Como a vida consegue se desenrolar de maneiras tão surpreendentes, criando seres que parecem desafiar toda a lógica e lógica convencional que temos até então? Às vezes, debruçando-se sobre os detalhes mais minuciosos de uma criatura, encontramos uma verdadeira maravilha, uma obra de engenharia da natureza que nos faz questionar tudo o que acreditamos conhecer. Imagine um ser que vive nas regiões mais sombrias e inexploradas do oceano, um habitante que possui uma capacidade quase que mágica de se camuflar, se esconder de seus predadores e, ao mesmo tempo, comunicar-se e caçar com um nível de inteligência que impressiona até os céticos mais ferrenhos. Este animal é o polvo, uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas que habitam os mares do planeta. Pertencente à vasta e diversificada classe cefalopoda, os polvos exibem características que os tornam verdadeiramente únicos no reino animal. Eles são encontrados em todos os tipos de ambientes oceânicos, desde os recifes de coral vibrantes e coloridos, carregados de vida, até as regiões mais profundas e extremas, com águas frias e atmosferas de mistério. Essas criaturas se adaptaram a uma variedade enorme de habitats, sempre em busca de locais ideais onde possam se esconder, proteger-se de predadores e explorar o ambiente em busca de alimento. Tudo nele parece feito para a sobrevivência, demonstrando uma adaptabilidade que certamente impressiona qualquer biologia ou amante da natureza. É como se cada detalhe de sua anatomia e comportamento fosse uma resposta refinada às demandas de um ambiente tão hostil quanto o oceano profundo, onde a luz nunca chega e os perigos estão sempre à espreita. Mas, pensando em como um ser tão aparentemente simples na sua estrutura externa consegue interagir com o mundo ao seu redor, a resposta está justamente na complexidade de seu sistema sensorial. Os olhos do polvo são verdadeiramente espetaculares. Sua visão é considerada, em várias observações, comparável à de alguns vertebrados, com uma riqueza de detalhes que lhes permite perceber até as menores variações de luz, cor e contraste. Essa visão aguçada é fundamental na hora de detectar presas ou de perceber se um predador está se aproximando. Seus tentáculos, além de serem instrumentos de captura, também funcionam como órgãos sensoriais altamente desenvolvidos. Cada um deles é coberto por células sensoriais que percebem texturas, sabores e até mesmo estímulos químicos no ambiente, uma verdadeira extensão de seu sistema nervoso, uma tomada de decisão instantânea que faz parecer que ele quase sente tudo ao seu redor. Por isso, podemos imaginar a sua inteligência como uma integração de sentidos que transcende qualquer default de uma criatura que, na aparência, parece tão simples e até ligeiramente desajeitada. Quando pensamos na alimentação do polvo, essa amazônia de habilidades fica ainda mais evidente. Imagine uma criatura que consegue transformar-se em um mestre da furtividade. Os polvos são carnívoros astutos, com uma alimentação que inclui crustáceos, pequenos peixes e até outros moluscos, tornando os predadores ágeis e oportunistas. E sua estratégia de caça é tão diversificada quanto suas cores e texturas de pele. Muitas vezes, eles utilizam-se da camuflagem, uma habilidade que parece sair de um espetáculo de mágica, para se disfarçar com tamanha perfeição que passam despercebidos até pelos olhos mais atentos de suas presas. Ao experimentar a mudança de cor e de textura, os polvos demonstram uma adaptabilidade quase teatral, uma transformação que confunde a presa e os predadores ao mesmo tempo. É um espetáculo de maestria física e sensorial. Eles podem se transformar instantaneamente de uma rocha a uma folha, de uma areia a uma algas ou a uma rocha submersa, criando uma espécie de camuflagem que parece até mágica, permitindo-lhes se aproximar de suas presas sem serem percebidos. Quando a presa está ao alcance, eles usam seus tentáculos, que são extremamente flexíveis, fortes e precisos, para se prender rapidamente, muitas vezes envolvendo a vítima como se fosse uma teia viva. Depois, usam seu bico afiado, semelhante ao de um papagaio, para perfurar a casca dura e acessar o alimento que está lá dentro, uma técnica que exige tanto destreza quanto inteligência. E o ciclo de vida do polvo? Um ciclo cheio de mistérios, que revela sua história de vida repleta de dedicação e sacrifício. Os procedimentos de reprodução são considerados uma das mais fascinantes demonstrações de compromisso na natureza. Depois de um ritual de acasalamento elaborado, a fêmea deposita uma quantidade impressionante de ovos. Certas espécies chegam a deixar milhares deles, que ela protege e cuida com uma dedicação quase obsessiva, muitas vezes fendendo por meses, protegendo-os de predadores e de qualquer ameaça. Durante esse período, ela geralmente para de se alimentar, dedicando-se integralmente à proteção do seu lar e dos seus futuros filhotes. São momentos de extremo sacrifício, onde ela prioriza a sobrevivência da próxima geração. Quando os ovos finalmente eclodem, os filhotes já nascem minúsculos, quase completamente independentes, carregando toda a herança genética e adaptativa da espécie.
Essa independência precoce é uma estratégia que garante que eles possam se adaptar ao ambiente ainda jovens, na descida de um mundo selvagem que exige muita resistência e capacidade de sobrevivência. Curiosamente, as mães geralmente morrem logo após a postura ou a eclosão, um fenômeno que, na natureza, parece duro, mas que na verdade é uma parte fundamental do ciclo evolutivo. O esforço máximo investido na criação, mesmo que a vida dela seja sacrificada, garante que uma nova geração tenha chance de viver e se desenvolver. A inteligência dos polvos é outro aspecto que nos fascina profundamente. Não se trata apenas de um instinto básico de caça e defesa, mas de uma capacidade que demonstra uma memória surpreendente e uma solução criativa de problemas complexos. Pesquisas indicam que eles podem aprender por observação, resolver desafios e até usar estratégias para escapar de ambientes confinados, como tanques de água ou pequenos labirintos. Em experimentos, eles demonstraram uma habilidade considerável ao abrir frascos para obter alimento ou escapar de obstáculos que pareciam impenetráveis à primeira vista. Essas ações revelam uma resistência de planejamento e uma destreza que costumávamos atribuir apenas a animais com cérebros muito maiores. Além disso, eles têm uma forma de comunicação visual que vai além de simples mudanças de cor. Eles podem alterar a forma de seus corpos, criando movimentos específicos que transmitem emoções como estresse, curiosidade ou agressividade. Cada movimento, cada mudança de cor, é uma verdadeira linguagem silenciosa, uma conversa sem palavras que revela seus estados emocionais, sua disposição e até intenções futuras, estreitando ainda mais o vínculo que podemos imaginar entre eles e sua inteligência surpreendente. No que diz respeito à defesa, o polvo revela-se um mestre da improvisação. Além das habilidades de camuflagem que já discutimos, que lhe permitem desaparecer diante de predadores, ele dispõe de outros truques que mostram sua criatividade e astúcia. Quando ameaçado, ele pode expulsar uma poderosa jato de água por meio de um sifão, que atua como um foguete natural, permitindo-lhe afastar-se rapidamente do perigo. Essa velocidade é acompanhada por movimentos rápidos e flexíveis, que o ajudam a escapar na correnteza de uma ameaça que nunca sabe exatamente de onde virá. Mas nada se compara à sua famosa técnica de defesa: liberar uma nuvem densa de tinta escura, que funciona como uma cortina de fumaça, obscurecendo a visão do predador e criando uma ausência momentânea de sua presença. Essa tinta, que é relativamente rápida de ser expelida, serve como uma verdadeira cortina de fumaça que confunde, desorienta e dá ao polvo uma chance de fugir. É uma estratégia que mostra o grau de adaptação e de inteligência evolutiva dessa criatura, capaz de transformar uma ameaça em uma oportunidade de sobrevivência com uma simples liberação de tinta. Por que tanta complexidade na vida de uma criatura que parece, à primeira vista, tão frágil? Essa questão é fundamental para entendermos a importância de conhecer e proteger os polvos, e, por extensão, os oceanos como um todo. Muitas culturas ao longo da história criaram mitos, lendas e simbolismos envolvendo esses animais, símbolos de inteligência, mistério e resistência, que representam a conexão profunda entre o mundo marinho e a imaginação humana. Mas, infelizmente, a exploração excessiva, a pesca predatória e a destruição de seus habitats vêm ameaçando essa espécie e o delicado equilíbrio do ecossistema oceânico. A destruição de recifes, a poluição dos mares e a degradação dos ambientes submersos põem em risco não só os polvos, mas toda a cadeia alimentar marinha, que depende da presença desses predadores e de uma biodiversidade saudável. A importância de proteger esses animais vai além do simples ato de salvar uma espécie. Ela está harmônica com a preservação do próprio planeta, pois os oceanos desempenham um papel vital na regulagem de temperaturas, na manutenção do clima global e na estabilidade do ciclo de vida terrestre. Eles são, de fato, uma grande reserva de biodiversidade, que contribui para a saúde de todo o ecossistema e, indiretamente, para o nosso próprio bem-estar. Portanto, ao refletirmos sobre essas criaturas incríveis, como os polvos, podemos perceber que eles representam muito mais do que simples habitantes do mar. São, na verdade, exemplos vivos da capacidade de adaptação, da inteligência e da resistência que a natureza consegue desenvolver frente às adversidades. Nos lembram que o mundo natural não é uma somatória de espécies isoladas, mas um sistema intrincado, no qual cada elemento desempenha um papel fundamental. E, ao proteger o que há de mais especial nele, estamos também cuidando do nosso próprio futuro. Afinal, a beleza, a complexidade e a sabedoria de um polvo nos ensinam que, mesmo em ambientes mais extremos e desafiadores, a vida encontra seu caminho e evolui com criatividade, força e harmonia. Se você chegou até aqui, provavelmente ficou tão fascinado quanto eu ao imaginar tudo isso. Então, por que não aproveitar essa oportunidade para promover essa reflexão? Vamos valorizar e proteger as criaturas incríveis que habitam nossos oceanos, mantendo vivo o interesse pelo mundo marinho e sua diversidade.
Quem sabe, no futuro, possamos